e você pega essa pessoa que dormiu no sofá da sala ou sujou a casa toda, e aí você leva essa pessoa para o quarto para dormir de forma mais confortável e você limpa a sujeira que ela fez porque você não quer viver num ambiente sujo, por exemplo. O que acontece com uma atitude assim? Você está alimentando o alcoolismo, porque você está tornando a vida dessa pessoa mais fácil bebendo. Você está reduzindo desconfortos ligados ao comportamento de beber. E esses são dois princípios que eu quero agora que você primeiro perceba eles. Eu não vou explicar eles por completo agora. Vai ter um momento de explicar cada detalhe, vai ser muito didático. Não se preocupe caso você não compreenda por completo isso agora. É natural que você tenha muitas dúvidas ainda. Afinal de contas, eu nem expliquei essa parte e não vou explicá-la por completo agora. O que eu quero que você entenda são dois princípios. Eles existem e eles são o nosso foco. O primeiro princípio é eliminar o reforço positivo ou recompensas para o comportamento de uso de substâncias. Em outras palavras, a gente vai deixar de alimentar o alcoolismo. Vamos ter escalas, exemplos, exercícios. Hoje é muito provável que você esteja hoje alimentando o alcoolismo sem saber, você não tinha como saber. Não é para você se culpar, mas é para você entender quais são os comportamentos hoje, quais são as interações hoje que você tem com essa pessoa que você ama, que alimentam o alcoolismo e te colocam numa coisa que eu chamo de ciclo do alcoolismo. Você, querendo que essa pessoa pare de beber, adota ações por conta de ter informações equivocadas, né? Por não entender como é que faz, não entender como é que essas coisas funcionam, você acaba alimentando a doença, alimentando o alcoolismo da pessoa que você ama, às custas de se sentir muito mal, sobrecarregada, estressado. E aí, primeiro princípio, a gente vai eliminar o reforço positivo para o comportamento de uso de substâncias. Vai deixar de alimentar o alcoolismo. Só deixar de alimentar o alcoolismo não é muito eficaz se a gente não associar a isso o segundo princípio, que é aumentar o reforço positivo ou recompensas para o comportamento de não uso de substâncias. Em outras palavras, você vai aprender como alimentar a sobriedade, como entrar num ciclo de sobriedade para que o comportamento sóbrio aumente e o comportamento alcoolizado diminua. Então é como se fosse um jardim em que tem ervas daninhas e flores. Se a gente der muita água sem se preocupar quem está recebendo essa água, as ervas daninhas irão eliminar as flores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai evitar dar água para as ervas daninhas e vai seletivamente dar água para as flores, de modo que as ervas daninhas vão perdendo a força, elas vão enfraquecendo e elas vão sendo eliminadas às custas de flores, que é o comportamento sóbrio. Hoje talvez você veja duas pessoas na sua frente. Essa pessoa que bebe, essa pessoa que bebe, que tem comportamentos talvez irresponsáveis ou insensíveis, e essa pessoa se comporta de formas frustrantes, angustiantes, que te preocupam, e existe uma outra pessoa, que é o verdadeiro ser humano por trás dessa doença do alcoolismo. E é este ser humano, que pode ser que faz muitos anos que você não vê, ou que você nem tenha visto ainda, é essa pessoa que eu imagino que você acredita que vale a pena lutar, é por essa pessoa saudável, essa pessoa que está por trás desse comportamento ligado aos problemas de uso de substâncias, e é isso que a gente vai alimentar. Então, nós vamos alimentar o ciclo da sobriedade, aumentando o reforço positivo para a sobriedade e eliminar o reforço positivo do alcoolismo. E aí, na próxima aula, eu vou te explicar que a gente tem, no meio disso tudo, claro, como colocar isso em prática, né? Por enquanto, a gente está bem teórico. A gente vai entrar sobre como colocar isso em prática, mas eu vou dar só um exemplo para que você entenda de uma forma um pouco mais simples. Imagina que a pessoa que você ama chega em casa embriagada e, por acaso, ela dorme no sofá da sala. De uma forma desagradável, isso te incomoda, porque, de repente, no dia seguinte, os seus filhos vão ver aquilo, e aí você se preocupa que a pessoa está lá no sofá da sala, e você pega essa pessoa que dormiu no sofá da sala ou sujou a casa toda, e aí você leva essa pessoa para o quarto para dormir de forma mais confortável, e você limpa a sujeira que ela fez porque você não quer viver num ambiente sujo, por exemplo. O
que acontece com uma atitude assim? Você está alimentando o alcoolismo, porque você está tornando a vida dessa pessoa mais fácil bebendo. Você está reduzindo desconfortos ligados ao comportamento de beber. E aí ela acorda na própria cama, de banho tomado, com a casa toda limpa. E aí você vai lá e ainda reclama com a pessoa. Faz sentido fazer isso. Tem lógica fazer isso. Não é loucura. É uma coisa que talvez qualquer pessoa que não tiver informação vai fazer isso. O problema é que esse é um exemplo que você está recompensando o alcoolismo. E a gente não quer recompensar o alcoolismo, porque a gente quer que essa pessoa tenha clareza da necessidade que ela tem de mudar. E aí a gente vai alimentar o comportamento sóbrio, tá entendendo? Por exemplo, pode parecer que não faz diferença para algumas pessoas. E não se preocupa com os exemplos agora, que eu sei que talvez sejam básicos para alguns, ou para outros ainda fique um pouco obscuro. É só um exemplo para você entender esse conceito. Mas se você, por exemplo, paga a bebida para essa pessoa, dá dinheiro para ela beber, isso é outro exemplo de como alimentar o alcoolismo. A gente vai ver isso em detalhes, porque daí tem várias questões, né? Tá, Vitor, mas se eu fizer isso, como é que eu falo para essa pessoa que eu vou fazer diferente? Óbvio, por isso que a gente tem um módulo de comunicação logo adiante. E a gente vai falar sobre cada pedaço em separado na próxima aula, que eu vou te explicar sobre o panorama, sobre as coisas que a gente vai trabalhar no curso. Mas esses dois conceitos são o centro. Se fosse resumir o ACA, esses são os dois princípios. Claro, a gente vai articular eles e fazer isso ganhar vida real e você poder ser capaz de colocar tudo isso em prática de uma forma bastante eficaz.